manter o emprego nesse momento de crise econômica? O que a gente vai conversar agora com a coach de carreira Isolda Carvalho. Bom dia, Isolda. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, bom dia a todos. A gente fala em crise e o que a gente mais escuta nos noticiários, nos telejornais, na internet, lê, demissão, queda na compra, né? As pessoas cada vez mais endividadas, uma situação muito complicada do nosso país nesse momento. E a gente estava conversando sobre isso e me veio, poxa, então em tempos de crise as empresas estão demitindo, enxugando, como a gente permanecer no emprego? Foi a pergunta que eu me fiz e foi daí que a gente começou a pensar nesse tema aqui no Mulheres Demais. Quais são as alternativas que o trabalhador deve buscar para se manter no emprego nessa hora de crise econômica? Fernanda, como o chefe falou, né, a qualificação é a chave de tudo, é se manter sempre antenado com as tendências, né, do mercado, o que se pode fazer, ficar sempre atento a como você precisa melhorar, tá? Outra coisa, as empresas nesses tempos de crise costumam demitir, né, cortar custos com o pessoal. Essa é uma medida que é paliativa com relação à redução de custos. Mas o ideal é que elas tentem viabilizar essa redução de custos em outras áreas, porque as empresas são feitas de pessoas. E as alternativas são autoconhecimento, qualificação, tentar manter uma atitude proativa na empresa. Pensar diferente, por exemplo, ser criativo, você falou de proatividade, ter iniciativa, mas criatividade, otimismo, estar sempre disponível. Pode ser características que ajudam, na hora de medir, não, aquele funcionário ali está sempre disponível, a gente pode sempre contar, ele veste a camisa. Isso, com certeza. Em épocas de crise, os melhores são mantidos, tá? Então, assim, as pessoas normalmente generalizam que está todo mundo sendo demitido. Não está todo mundo sendo demitido, não. Principalmente na época de crise é que os melhores são mantidos para manterem o negócio em andamento. Então, assim, proatividade, engajamento, os diretores, os empresários normalmente mantêm as pessoas que se tornam donos do negócio também. Então, são aquelas pessoas que passam a ver a empresa como suas também, né? Se engajam em projetos fora da sua área, aprendem a se relacionar com pessoas, né? E desenvolvem a autoliderança. É importantíssima a autoliderança também. Quem foi demitido, por exemplo, nessa fase, pode servir também como uma oportunidade de reflexão, Isolda. O que é que no meu trabalho, o que é que no meu comportamento durante aquele emprego, não sei a quantidade de anos, isso também não importa, fez com que na hora de descartar pessoas eu fui descartado. Não serve também para reflexão, para de repente aprender a fazer diferente no próximo emprego? Com certeza, serve para reflexão, tá? E essa reflexão, ela deve ser contínua, ela não deve acontecer apenas no momento de desemprego, tá? Ela deve ser contínua e os trabalhadores, eles precisam pensar não só no emprego atual, mas sim na sua carreira como um todo. Entendi. Tá? Daqui a 5, 10 anos, o que eu quero estar fazendo, em que ponto da empresa eu quero estar, isso também serve para a gente fazer esse planejamento. Exatamente. É nesse momento que uma coach pode entrar, Isolda? Com certeza. O profissional de coaching atua exatamente nessa área, né? Voltado ao autoconhecimento, à análise de carreira, à análise pessoal, porque assim, a chave de tudo está no autoconhecimento, na autoconsciência. Qual é o meu papel hoje nessa empresa e onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Normalmente as pessoas só começam a pensar isso na hora de uma crise, na hora de uma demissão. E a empregabilidade, ela é você estar interessante para o mercado, estando dentro da empresa ou fora da empresa. Entendi. A gente até brinca assim, estando na prateleira ou já comprada, não é? Isso. É o nível o quanto importante você é para a empresa, na função que você executa, que vai dar o seu valor. Isso, na empresa e para você mesmo, enquanto profissional. Você precisa criar uma marca e traçar um caminho e deixar um legado profissional. Para que em alguns momentos você seja requisitado. Você, ao invés de procurar ou enquanto procurando, você esteja sendo cogitado pelas empresas, porque o mundo hoje é tão pequeno. É verdade. E as empresas se comunicam, né? Então, o networking também é importante, você sempre deixar portas abertas,
manter contato com as pessoas com quem você trabalhou, porque assim, uma hora ou outra você vai ser a ponte para essa pessoa ou você vai ser direcionado por essa pessoa para um novo trabalho. Um bom relacionamento com o chefe é importante? De suma importância. E é como eu falei inicialmente, né? O autoconhecimento é a chave. Quando eu me conheço, eu me gerencio. E eu consigo gerenciar os outros também, de certa forma. Porque se eu sei como eu reajo, vamos dizer que eu tenho um chefe difícil, né? E não existem vários perfis de chefes. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental. E saber lidar com o chefe, com as adversidades. E também entender o seguinte, que o trabalho, a relação dentro do trabalho é fruto de uma organização. Sim. Existem pressões, existem demandas e que nem sempre são coisas pessoais, né? São coisas que demandam, né, por conta da necessidade do momento. Às vezes, identificar isso é pessoal, não é pessoal, é uma pressão que está vindo de forma vertical e aí tem que passar para os... É importante também que às vezes as pessoas levam tudo para o pessoal, é porque não gosta de mim. E às vezes não é, né, Isolda? Certo, e muitas vezes não é. E assim, eu deixo também aqui um convite para as lideranças também trabalharem o autoconhecimento, Sim. trabalharem como agir com equipes, com pessoas que precisam de direcionamento. Principalmente em época de crise, onde todo mundo precisa reinventar-se ainda mais criativo e mais unido. Isso. E mais unido. A hora de se unir essa, né? Essa não é a primeira crise econômica que o Brasil vive, né, que acontece aqui no nosso país. Então, por que é importante colar nos profissionais experientes, até que já passaram por outras crises? É importante, não é? Importantíssimo. Todo profissional ele deve ter um modelo, ele deve ter uma pessoa em quem se espelhar. Dentro da própria empresa, ou os próprios gurus, né, que estão por aí na literatura, na gestão. É importante se espelhar, é importante ver como essas pessoas pensam, como essas pessoas saíram, às vezes, das dificuldades. E assim você pode tomar como exemplo e servir de impulso para que se passe por essa crise de uma forma melhor. De uma forma melhor. Para quem está assistindo o programa hoje, puxa, nunca parei para pensar no meu comportamento, né, na forma que eu vivencio as situações no meu trabalho. Momento ideal, né, Isolda? É um momento ideal e isso deve ser feito sempre. Não só agora. Não só agora, não só na crise. Porque é na crise que acontecem as oportunidades. Segundo os chineses, crise significa oportunidade. Se está havendo uma crise, é um momento que precisa fazer algo diferente. É preciso mudar, é preciso se adaptar, é preciso desenvolver novas habilidades. E o mercado exige isso. Já foi esse o tempo do QI, né? O coeficiente intelectual valer muito. Vale, mas os relacionamentos, a proatividade, como você lida com as mudanças, isso é muito importante. Muitas vezes, a gente escuta muito isso, o relacionamento interpessoal conta muito mais do que a sua capacidade profissional. Com certeza. E às vezes a gente vê essa dificuldade das pessoas se relacionarem. Às vezes é um excelente vendedor, mas não tem a capacidade ainda, ou não desenvolveu, não é que não tem, porque todo mundo, a gente é um ser de possibilidades e pode aprender. Não desenvolveu a capacidade de melhorar esse relacionamento e acaba, gente, isso é importante que vocês prestem atenção nisso. Como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho. Eu acho que é um ponto fundamental nessa época de crise. Relacionamento, né, Isolda? Com certeza. Relacionamento, porque tudo nasce do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo. Então, assim, foi-se o tempo que existia aquele profissional isolado numa sala, eu trabalho só com computação. Em algum momento, esse profissional vai precisar vender uma ideia, vai precisar buscar aliados para algum projeto. Então, assim, é fundamental. E é sim motivo de demissão hoje em dia, tá? Então, assim, às vezes o funcionário ele não é tão qualificado ainda, mas se vê o potencial nele por conta do esforço, da dedicação, da capacidade de aumento de rendimento desse funcionário. Então, aí a dica para você que está assistindo Mulher Demais hoje, pensar sobre isso em tempos de crise, manter o seu trabalho
ou de repente fazer, como a Isolda disse aqui, e como os chineses pensam, desse momento de crise, um momento de oportunidade. Adorei o nosso papo, Isolda. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Hoje é quinta, junto com um bom fim de semana. Igual para você também. Eu vou pro intervalinho comercial e daqui a pouquinho você sabe lidar com, tem tudo a ver, inclusive, com trabalho, para qualquer coisa na nossa vida. Raiva, alegria, tristeza, nojinho, aquela repulsa que às vezes a gente tem, e medo. Você sabe lidar com essas emoções? Tem um filme que está fazendo o maior sucesso. Comenta como a gente aprende a lidar com essas emoções e como elas moldam o nosso comportamento. A gente vai falar sobre isso, principalmente na infância, no próximo bloco, no nosso quadro Papo de Quinta. Não sai daí não, tá? Eu volto já já.